como eu apontei, ou comentei, né, melhor colocando, o, o nosso conteúdo hoje é um pouco extenso dentro do diminuto tempo que a gente tem para o debate, porém é diminuto, né, diante, digamos, dos elementos da potencialidade de caminhos que a gente possui para poder fazer as conexões, né, para debater. Então, a gente, nosso último encontro, nós falamos a respeito do Trieres, né, uma embarcação de 3 níveis de remadores que revolucionou a guerra no mar na antiguidade, né, e, segundo alguns historiadores, aí, vai ter uma importante contribuição até o surgimento do canhão. Entre esses historiadores, a gente cita aí John Keegan. E nessa perspectiva, hoje, né, dando uma continuidade, hoje é a nossa 7ª aula, né, penúltimo encontro aqui nesses sábados agradáveis pela manhã, a gente vai seguir essa linha, né, pela questão ritualística que envolve a utilização dessas embarcações, né, falando um pouco dos rituais de formação e morte guerreira no mar, de maneira que a gente possa, na próxima aula, estar fechando, debatendo um pouco aqui, né, sobre algumas importantes batalhas no mundo helênico, né? Então, a gente procura, com isso, não deixar nosso curso restrito ao debate a respeito das batalhas, né, a respeito digamos, dos fatos históricos que ocorreram ali, mas procuramos apontar, né, o quanto que a relação política social ela permitiu, né, a evolução dessas embarcações e acabou direcionando o uso dessas embarcações dentro de uma perspectiva, fosse de cunho comercial, política, interação ritualística, né, ritualística, inclusive religiosa, e também dentro de uma integração comercial, né? O quanto que muitas vezes, quando a gente fala a respeito do universo da guerra, muitos vão ficar restritos aos discursos que vão envolver a história-batalha, né? E, nessa perspectiva, acabam pecando, né, por alguns pontos. Você está falando da guerra, está falando de toda a sociedade, está falando de história militar, você está falando de toda a sociedade. Você está falando de uso do mar, você está falando de toda uma estrutura que compõe essa sociedade pela qual nós estamos analisando, porque vai envolver os contatos pela qual ela possui, o exercício do poder e o tipo de política que podem adotar visando atingir os objetivos que foram traçados segundo os seus projetos. Tá? Então, antes da gente fazer a exposição, gostaria de perguntar se alguém tem alguma questão que gostaria de esclarecer, algum ponto que, por acaso, eu tenha deixado não iluminado no nosso último encontro, para que a gente possa dar início, né, aos debates de hoje. Nenhuma pergunta? Bom, ok, então. Eu vou pedir a vocês mais uma vez, já que o Google Meet, né, ele não me dá a possibilidade de quando eu estiver aqui transmitindo a minha janela, né, de PPT, que eu visualize o rosto e a face de vocês, eu peço, né, como sempre, que vocês façam isso de maneira sonora, a fim de que eu possa interromper o meu discurso e, com isso, poder dar a palavra para que vocês se posicionem, tá bom? Então, vamos dar início aqui aos nossos debates.
como a gente vinha falando já a respeito da construção do Trieres, que foi uma embarcação importante para revolucionar a guerra no mar, a gente começa exatamente refletindo e já preparando, né, para os debates da próxima aula e última, discutindo sobre as reflexões sobre a guerra e a paz, né? Por que os homens guerreiam? É o grande questionamento. O discurso a propósito da guerra, por vezes, são discursos muito pessimistas, né? Como se a guerra ela fosse um problema de virtude moral que os homens possuem. Mas, desde que os homens, né, desenvolveram armas ou refletiram sobre a possibilidade, né, de utilizar algum artefato para conquistar algo ou se defender de algo, a guerra ela vai existir, né? Tem uma passagem muito marcante, né, daquele filme 2001, Odisseia no Espaço, que eu assisti, eu era criança na década de 80, né, e pouco compreendi assim, da profundidade a propósito do filme, só que a gente não vai aqui ficar aprofundando ou debatendo sobre o filme, mas sim uma passagem marcante, que é uma parte que fala da aurora do homem, né, que mostra um primata que ao visualizar, né, uma mandíbula, um osso de um animal morto, né, ele começa a bater sobre os ossos e percebe que aquele elemento é capaz de quebrar outros ossos. E a partir dali ele joga, é uma tíbia, eu acho, né? Ele joga para o alto esse pedaço de osso e ali estaria nascendo o homem, né? Essa capacidade de maquinar, de conquistar e se defender, né? A gente não vai ficar debatendo muito sobre essa questão, mas eu destaquei essa cena exatamente dentro dessa reflexão do porquê os homens guerreiam, né? E aí tem todo um discurso a propósito da paz, como se guerra e paz fossem coisas nulas, né? Mas faz parte, né, digamos ali, dessa antropologia humana, tanto quanto, né, viver em sociedade, como definiu Aristóteles, ou, né, desenvolver elementos que sedimentem essas reuniões que muito bem possa amalgamar, né, os indivíduos que vivem no mesmo seio comunitário, através dos rituais, a gente compreender que tanto a guerra e a paz são elementos que são indissociáveis, né, digamos, do caráter humano. E aí a gente trouxe aqui, né, algumas figuras icônicas, né, que refletiram sobre essa questão e que vão nos permitir analisar alguns pontos nesse propósito. Tá? Então, Freud, aí o criador da psicanálise, né, ele vai trocar essas reflexões, por exemplo, com Albert Einstein, né, através de cartas, sendo questionado do porquê, pelo físico, do porquê os homens guerreiam, né? E lá nas obras completas de Freud, né, volume 2, ele vai apontar o quanto que os homens eles se comprazem de ver o sangue dos seus adversários, né, dos seus inimigos. Então, a partir desse momento, o homem ele vivia muito bem com essa questão e começou a ter problemas na medida que ele via também as pessoas amadas se ferindo. Então, já que os homens não conseguiam enxergar a sua morte até que as pessoas amadas, né, também sofressem, ele não tinha problemas em lidar com isso. Então, o cadáver dos inimigos dá uma tendência a propiciar, né, no indivíduo um sentimento agradável de vitória, de exatamente você estar evitando de que aquele que pode te causar o mal
seja anulado. Então, essa natureza, melhor colocando, né, essa antropologia negativa humana, ela sempre nos acompanhou. E por isso, e talvez, não consigamos nunca disseminar a guerra do seio da humanidade, né? Talvez possamos criar meios e técnicas de postergá-las, de, por vezes, evitá-las, mas não eliminá-la. Outro que vai refletir sobre essa questão da guerra e da paz é Hugo Grotius, né? Que vai estar falando a respeito da lei da guerra e da paz, e é, digamos ali, né, um dos poucos filósofos que se debruçam, de fato, sobre essa concepção da paz. E aí ele traz a questão da justiça, né, o ordenamento que vai regular esses conflitos, que vai pôr ordem a essa perspectiva caótica do que é a guerra, e através desse ordenamento você ser capaz de, por vezes, evitar a guerra. Então, Grotius vai nos apontar que a justiça não está incluída, né, nessa definição caótica, porque o próprio ponto a ser decidido é se alguma guerra ela pode ser justa dentro desse caos. E aí a gente pode até trazer, nessa perspectiva, algumas relações do que é considerado guerras justas, inclusive até pelos apontamentos anteriores que eu fiz em cima das palavras de Freud, né? Sobre essa condição de eliminar o inimigo, evitando de que ele seja uma ameaça às pessoas que você ama ou à sua própria integridade, né? Então, toda a guerra de defesa, da antiguidade até os dias de hoje, ela é considerada justa, né? Portanto, na perspectiva de Gross, devemos fazer uma distinção entre a própria guerra e o que é a justiça. Então, não se vai, na visão de Hugo Grotius, a guerra pela guerra seria, digamos ali, uma desmedida, né? Seria uma condição caótica. Alguém quer falar alguma coisa? Dentro dessa perspectiva, a gente começa a analisar os tipos de pacifistas, né? Aqueles que buscam a paz. E é interessante a gente identificar que mesmo os pacifistas, né, os chamados pacifistas, eles estão atrelados a esse movimento, a essa definição conceitual a propósito da guerra, né? Norberto Bobbio, Os Problemas da Guerra e as Vias da Paz, ele vai definir 3 tipos de pacifistas que necessariamente se relacionam, né, com a existência ou com a maneira pela qual a guerra se manifesta. Então, nós teremos uma definição de Norberto Bobbio, né, os pacifistas chamados humanistas, que são aqueles que vão defender a ideia de que a guerra deve ser banida do seio da sociedade, e aí vão ser considerados um tanto quanto utópicos. O próprio Bobbio ele se definia assim, né, numa condição utópica. Os positivistas, pacifistas positivistas, que vão defender, por exemplo, que a guerra ela se dá numa perspectiva de falta de evolução cultural e intelectual, né? Então, o positivismo, né, a filosofia positivista, ela, numa perspectiva teleológica de finalidade, vai apontar que a humanidade ela caminha para um aperfeiçoamento, né, para um avanço, né, intelectual e moral. E, nessa perspectiva, aquilo que pode ser considerado ato de barbaridade, né, de desmedida, de caos, vai sendo gradativamente, né, destituído do seio da humanidade. Então, acreditava-se os positivistas, como aponta Norberto Bobbio, de que, na medida que a tecnologia avançasse, que houvesse meios de você fornecer alimentação para toda a humanidade, a riqueza fosse melhor distribuída,
você teria menos conflito, porque teria menos, como eu posso apontar, disputa, né, por um bem escasso. Porém, a gente viu aqui que a tecnologia avançou, as riquezas no mundo elas aumentam constantemente, mas, no entanto, a gente não vê os conflitos na humanidade diminuindo. E criamos, inclusive, né, a falsa ilusão de que a nossa atualidade, os conflitos são muito mais violentos do que de outrora, né? Talvez o avanço tecnológico e o nível de informação que nos é proporcionado nos cause essa falsa impressão, porque na medida que a gente olha as documentações, né, de sociedades da antiguidade, quando nós vemos com cuidado o que se diz a respeito das batalhas, as ações dos homens, nós vemos que o ato da violência ela não pode ser considerada menor nem maior do que muitas vezes nós encontramos, né? Os atos de crueldade também não. E a criatividade humana em cometê-los. Por outro lado, ele também, Norberto Bobbio, vai definir os chamados pacifistas marxistas, né? Que vão apontar que, na medida que você, enquanto houver, melhor colocando, né? Enquanto houver distinção entre os nichos sociais, você vai ter conflito, porque cada grupo ele tem um interesse. E, dentro desses interesses, sempre haverá um grupo que irá expoliar, que irá subjugar o outro, explorando ele de alguma maneira, né? E, dentro dessa concepção, a guerra vai se tornar impossível de ser extinta do seio da sociedade. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Estou sendo claro no que eu estou colocando? Sim, perfeitamente, professor. Gente, perfeito. Sim, Que às professor, tá vezes, como eu tranquilo. falei, se a minha internet cai aqui, como aconteceu da última vez, eu fiquei sabendo só porque eu fui avisado aqui pelo WhatsApp, né? Que eu deixo ligado aqui para olhar qualquer eventualidade. Então, por favor, quando eu perguntar para vocês se vocês estão me ouvindo, me dê o feedback para que eu saiba que vocês estão aí, né? Senão eu vou achar que eu estou falando para as paredes, ou melhor, né? Falando para a tela. Então, são chamados de humanistas, né? Quando acreditam que a paz é um dos caminhos para a liberdade e ela se torna o resultado de um regime político. O interessante nessa concepção é que todo regime político defende a ideia de paz, né? Mas não abre mão de lançar os esforços da guerra para atingir os objetivos pelo qual vai garantir ao seu nicho social, ao seu meio comunitário, o bem-estar ou, digamos ali, os recursos, né, que são do seu interesse. Aqui alguém pediu para entrar aqui. Professor, Oi, é o Felipe que está falando. Bom dia. bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Essa parte que você está falando da questão do ser humano e da guerra, né, das sociedades, né, regimes políticos, me lembrou um pouco, né, dois livros do John Keegan, né? Me lembrou uma história da guerra, né, o History of the Warfare, e o Face da Batalha, né, que ele começa aqui, no primeiro capítulo, na introdução, antes de analisar Agincourt e o Waterloo, né, que ele fala dessa questão humana, né? Que o homem ele fala isso no Estado da Guerra também, que o homem desde a Idade da Pedra, nessa questão social, né, sempre teriam divisões que levariam ele a algum tipo de comportamento beligerante, né? Uhum. Eu lembrei disso aí, só queria fazer esse comentário. Perfeito, que mais ou menos dentro você vai compreender melhor a pertinência, né, desses apontamentos que você muito bem já identificou, dentro do que eu vou estar falando posteriormente a respeito dos rituais e a importância deles, né, dentro desse conflito. Perfeito. É uma condição
que nós necessitamos, né, para ratificar o nosso lugar social dentro dessa estrutura aqui, né? É um ponto interessante. E por isso, John Keegan ele faleceu recentemente, né? Tem pouco tempo aí que ele nos deixou, e vem ganhando cada vez mais espaços, né, nos estudos a respeito da história militar e dos estudos antropológicos a propósito aí dos conflitos bélicos, né? Sim, tem um outro que é muito bom também, que é o do André Covizier, A Guerra, que ele faz um estudo histórico Sim. da guerra em várias etapas. Também fala um pouco sobre isso. Obrigado pela contribuição aí, tá, Felipe? Nada. Então, aqui, né, os pacifistas positivistas, como eu vi apontando, defendem que a ordem social é capaz de gerar, ou seria, né, melhor pontuando, capaz de gerar uma evolução política na sociedade, tornando a guerra inútil, né? E a proposta de paz ela irá se inserir no fortalecimento de instituições do Estado responsáveis pela lei e pela ordem. E isso gera muita polêmica, né? Porque a ideia de nacionalismo acaba envolvendo aqui essas questões, e aí, muitas vezes, medidas que se tornam extremadas ou que se tornam, digamos, muito muito defendidas, elas acabam gerando aí às vezes regimes totalitários, né? Então, a nossa tentativa de evitar o conflito muitas vezes é o que mais gera, né? E a gente tem visto isso gradativamente acontecendo aí ao longo da história. Mais uma vez, só ratificando aqui, em Bobbio, os problemas da guerra e via da paz, né? Página 157 e 161, falando sobre os pacifistas marxistas, defendendo que somente haverá paz duradoura quando findarem as diferenças envolvendo a autoridade e supremacia social de um grupo sobre outro. E um outro autor clássico aqui que nos interessa analisar quando a gente fala dos conflitos é Thomas Hobbes, né? Que lá no Leviatã ele vai apontar que as paixões que fazem os homens tender para a paz são exatamente o medo da morte. E aí traz toda uma questão dos pacifistas belicistas, né? Aqueles que vão defender que, na medida que todos estão armados, para evitar a autodestruição, o sujeito vai evitar entrar em conflito. Norberto Bobbio, por exemplo, vai chamar isso, né, de paz negativa, mas é um dos caminhos através do qual as nações lançam mão constantemente para encontrar, digamos ali, um equilíbrio da paz, né? Por exemplo, aí nenhuma das grandes potências mundiais abre mão do seu arsenal militar, do seu arsenal nuclear, né? Mesmo aquelas que não são a potência hegemônica unipolar ou, né, que tenham a maior economia, mas deixam bem claro que o dano que ela é capaz de causar vai evitar que qualquer um se aventure a ameaçá-la, né? Então, é uma outra perspectiva pela qual aqueles que buscam a paz se arvoram dela para se utilizar, né? O Clausewitz, né, que é chamado aí de filósofo da guerra, ele traz toda essa concepção, né, da guerra como continuidade da política, né? Num clássico escrito por ele aí, que eram os seus manuais, né, e que a mulher dele posteriormente, a sua morte, acabou publicando, ficou bastante conhecida, né, da guerra. Ele traz essa concepção da guerra ser uma extensão dos atos políticos e que durante muito tempo se acreditou que ele estava desatualizado, mas os últimos eventos que ocorreram ao final do século XX, como, por exemplo, a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, depois da derrubada da torre do 11 de setembro, mostrou que ele estava ainda atual na medida que os Estados Unidos, que era detentor do maior potencial militar no planeta,
aponta ali de que, olha, quem não está conosco estará contra nós. Então, aqui nós temos a figura, né, do Hobbes e John Keegan, aqui, que o Felipe acabou citando, né, numa história da guerra. Ele vai apontar que a antropologia e a arqueologia nos infere nos nossos ancestrais, né, dito incivilizados, como selvagens com unhas e dentes, buscando nos persuadir de que o selvagem que há em todos nós espreita não muito abaixo da pele, mostrando que, embora a gente fale, olha, mas isso era lá no passado, porque as pessoas não tinham acesso a toda essa cultura que nós temos, ela se aflora constantemente. Foi citado aqui, né, a obra do John Keegan, A Face da Batalha, né? E aí ele vai mostrar a questão de como essa antropologia ela emerge no momento do conflito. Outra obra dele interessante é A Máscara do Comando, né, que vai trazer toda uma antropologia a respeito do comandante, que ele, apesar de saber das condições funestas, né, no qual ele envolve, ele tem que ser capaz de, muitas vezes, mandar os seus comandados para determinadas ações que ele sabe que não tem volta, mas que ele tem que carregar essa responsabilidade sobre os ombros. E aí o comando é como uma máscara que o sujeito busca, né, separar essa visão do homem e do guerreiro, para que as ações que são feitas na guerra permaneçam como uma memória do campo de batalha e que não cause tanto dano na sua vida e ação civil, né? E isso vai ser uma função, uma questão interessante, porque a gente vai identificar exatamente sob essa perspectiva antropológica, ritualística, como esses rituais eles permitem exatamente legitimar as ações que poderiam ser consideradas bárbaras em tempos de paz, mas que se tornam cotidianas no campo de batalha, como, por exemplo, a questão da morte, a mutilação dos cadáveres, e outros elementos que a gente possa aqui estar recordando e que, no momento aqui, eu não vou, digamos, de gastar frações de segundos para tentar refletir a respeito deles. Mas se alguém quiser apontar alguma coisa, fiquem muito à vontade para fazer isso. Tá? Então, nessa perspectiva, a gente vai analisar essa condição antropológica a partir de 2 pontos. Tá? Nós temos aqui uma estrutura, né? Uma linha francesa no modo de analisar a sociedade. A historiografia francesa ela parte, né, sobre a concepção de uma história social, e a história social ela busca uniformizar para evitar-se os conflitos. Então, você coloca, por exemplo, tá, como se as guerras todas fossem iguais, de modo que você falasse de um conflito, você entendeu todos eles, né? Como se a sociedade ela tivesse uma divisão, não vou dizer igualitária, né? Mas uniforme. Por exemplo, sociedade formada entre pobres e ricos, né? Como se todos os pobres fossem iguais, todos os ricos fossem iguais. Ou seja, coloca um grande guarda-chuva que o observador do alto de um prédio ele tem a concepção de que há alguém caminhando embaixo daquele guarda-chuva, mas ele não consegue ver quem é. Então, a história, a escola francesa, né, a maneira dela observar, ela evita esses conflitos e procura uniformizar. E isso pode ser um problema porque, na medida que você analisa numa outra perspectiva, você começa a encontrar algumas diferenças. Então, a historiografia anglo-americana, ou seja, a escola anglo-americana, ela vai permitir você analisar sobre a perspectiva da cultura, da antropologia, dialogando história e antropologia,
de maneira que você vai encontrar essas nuances que eu citei anteriormente, enquanto a historiografia francesa ela vai defender, né, ou se utilizar melhor de uma concepção política estatal no qual o Estado ele busca centrar em si as instituições de maneira a evitar os conflitos, né? Ser um elemento apaziguador entre essas várias nuances que há na sociedade, essas várias representações. Eu não sei se eu fui claro aqui na questão que eu coloquei, eu queria esse feedback de vocês, porque é um ponto importante dentro do que a gente vai dialogar e, ao mesmo tempo, é uma questão um pouco complexa e interessante, principalmente para quem aí estiver preparando seus projetos aí de mestrado, doutorado, são elementos importantes para que você possa identificar que tipo de trabalho você vem desenvolvendo dentro do seu projeto. Alguém quer comentar alguma coisa ou eu fui claro aqui, gente? Ficou claro o que eu apontei? Sim, sim, perfeito. Para mim, sim. Perfeito, então, gente. Se ninguém tem nada a dizer, nós vamos seguir adiante. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, que a gente viu aqui de uma escola anglo-americana que permite dialogar a política, né, com uma antropologia, que traz uma questão da ritualística que estão envolvido esse seio comunitário, né? Afinal de contas, o que demarca o lugar, o locus social, o lugar de fala do indivíduo é exatamente os rituais que vão marcar o seu campo de passagem e em qual grupo ele se inseriu, né? O sujeito nasce, ele é apresentado à família, há um batismo no qual vai reunir essa família, mostrando que ele faz parte de um determinado grupo, um determinado segmento religioso. Posteriormente, esse sujeito ele adentra na universidade, nas Forças Armadas, ele vai passar por ritos de passagem que vai demonstrar que ele faz parte de um novo grupo, de um novo locus. Né? Posteriormente, o casamento, o nascimento dos filhos, a sua aposentadoria, todos esses elementos acabam apontando quem é esse sujeito na sociedade, de qual nicho social ele pertence, qual o seu lugar de fala e que tipo de proeminência deve ter o seu lugar de fala dentro desse grupo social. E daí a antropóloga Mary Douglas, né, vai lá na obra Pureza e Perigo apontar de que o homem é um animal ritual. Ela parafraseia Aristóteles, né, mostrando lá na política, onde Aristóteles diz que o homem é um animal político, e político vem de politikos, né, que vai gerar que também designa o termo polis, que significa comunidade, mostrando que o homem ele é fadado ou ele é inclinado a viver de modo comunitário. Viver sozinho, Aristóteles vai apontar que são coisa para os deuses ou outra qualquer coisa, mas não para um homem. Né? Os mortais, eles buscam viver em sociedade, está inserido, mesmo aqueles que são ermitões, né? Eles a todo instante refletem a respeito da sociedade pela qual um dia ele deixou. E ele está integrado a ela, mesmo que não queira, até o momento da sua morte. Né? Então, Mary Douglas irá apontar que os ritos permeiam a interação social, criando uma realidade que não é nada se não tivesse esses ritos para apontar quem você é. E aí, foi o Felipe, né, citou aqui a questão do John Keegan, ele traz exatamente isso sobre a questão da guerra. Né? Lá numa história da guerra, ele vai apontar como ele identificava nos diversos regimentos militares o quanto que o fardamento, as medalhas, as insígnias nos uniformes eram verdadeiras pinturas tribais, mostrando que aqueles sujeitos, apesar de serem todos militares, ou seja, dentro de uma história social, ele era um guerreiro, ele era, né, um militar. Mas, no entanto, dentro de uma outra perspectiva, você vê que havia grupos menores ali, mostrando que estavam inseridos em determinado grupo por ter participado de um número X de batalha, por fazer parte de um grupamento que tem uma finalidade X, Y, Z. Né? Então, esses ritos, eles fundamentam
a identidade social do sujeito no corpo comunitário. Dúvida, gente? Fui claro no que eu coloquei até agora? Olá, professor. Aqui é Daniel falando. Bom dia. Eu lembro, se eu não me engano, foi no própria História da Guerra do Keegan, ele faz uma distinção de que a antropologia faz uma divisão em que, de um lado, o homem teria a tendência a ser violento e o outro lado, o homem seria mais para buscar a pacificação, a paz. Essa distinção, e o próprio Keegan fala que existe... os estudiosos vão para um lado, vão para o outro. Eu posso pensar que os apontamentos que o senhor fez antes, daquelas diferentes maneiras de interpretar a guerra, se inserem dentro dessa divisão, de um lado achar que o homem busca a paz e do outro lado achar que o homem é um ser violento naturalmente? Eu acredito que sim, né? Porque você tem uma questão, né? A paz tem um sociólogo, né, chamado Anthony Giddens, né? Ele não está falando da guerra, mas ele nem da paz, né? Ele está falando sobre a questão de democracia, né? O nome do livro é curtinho, né? Chama-se O Mundo em Descontrole, tá? E aí ele vai estar apontando o quanto que esses discursos, né, universais que buscam evitar o conflito ou que são, digamos, consenso entre a sociedade, eles são utilizados constantemente e muitas vezes equivocadamente, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, eu não vou aqui dilongar, mas eu dei uma ideia geral a respeito do que ele aponta, né? E ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do uso, por exemplo, do kilt, né? Dos escoceses, que ele vai dizer, olha, o kilt ele vai surgir na era moderna para exatamente os homens utilizavam aquilo nas fábricas, né? Por conta do calor. E foi exatamente, vai emergir com a Revolução Industrial, né? E aí você vai criar um discurso como se aquilo fosse uma tradição e uma identidade escocesa, no sentido de que todos utilizassem como se lá fosse uma representação dos elementos tribais. Eu não sou aqui especialista, né, na sociedade escocesa, nem nas questões medievais lá, sobre as tribos escocesas, mas é um apontamento que o Anthony Giddens ele traz, tá? E de que, nesse sentido, o discurso serviu para pacificar, digamos ali, um elemento que era, por exemplo, a ideia dos meios de produção, o indivíduo se dedicar à condição de produção, né, de riquezas e elementos através do capitalismo, né? Só para finalizar aqui e entenderem o meu raciocínio. E nessa perspectiva, quando a gente fala de paz, quem é que vai, por exemplo, nessas concepções do Anthony Giddens, quem é que vai ser contrário, né, ao discurso da paz? Quem é que vai ser contrário aos discursos das tradições? Desde que seu tataravô fazia isso na sua família, por exemplo, sentar e fazer a oração antes da ceia de Natal, aquilo é mantido e serve de unidade, de unificação familiar, né? Quem é que vai se insurgir contra isso para quebrar exatamente a instituição que mantém todas as gerações, que é a família? Só para a gente refletir um pouco. Então, o discurso em prol da paz ele também perpassa por essa questão, né? E aí eu vejo, dentro do que você me apresentou, nas palavras do Kiko, também um caminho a propósito disso. Porque, embora nós tenhamos, né, essa antropologia negativa que buscamos assegurar, né, como o próprio Thomas Hobbes vai botar no Leviatã, a desconfiança que vai nos levar a querer assegurar os meios de subsistência e sobrevivência, a gente precisa criar meios de apontar que nós não somos, né, esse elemento predador tal qual as feras selvagens, né? E nessa perspectiva, o discurso, né, da civilidade, os discursos em prol disso, eles são um elemento unificador e eficaz
que servem a esses interesses. Não sei se eu te respondi. Sim, professor, obrigado. Mais alguém? Então, nessa perspectiva, a gente começa a analisar os rituais lá, né, entre a sociedade helênica. Então, quando a gente está falando, claro, aqui, né, sobre questões marítimas, mas a gente vê isso muito bem documentado a respeito desses ritos de passagem de preparação guerreira, né, como forma de assegurar, inclusive, a paz. Você mantém, né, um meio de defesa para exatamente evitar, dissuadir de que alguém possa te ameaçar e entrar em guerra. O Lex Archon Grammateion, né, vai falar sobre os ritos de formação guerreiras aristocráticas, no qual a gente vai encontrar os mesmos ritos de formação para os cavaleiros, né, chamados hípeis, usando o termo grego, os hoplitas, que é a infantaria pesada, que são do segmento zêugitas, em Atenas, por exemplo. Eles tinham o mesmo rito de passagem, que durava 2 anos. No primeiro ano, o sujeito aprendia ali, quando ele entrava no processo do ritual de efebia, né, que era o ritual de passagem de formação guerreira entre os gregos, que se dava aproximadamente entre os 18, os 16 e os 18 anos, né, entre os 17 e 19 anos, seriam 2 anos. No primeiro ano, aprendia a usar o arco, a catapulta, a lança e o escudo. No segundo, a montar guarda, né? Montava a guarda nos fortes localizados nas zonas de fronteiras da polis, voltava, né, a Haste, que é a área urbana, lá no Teatro de Dionisos, no pé da Acrópolis, mostrava para os magistrados da cidade, né, o que tinha aprendido durante esses 2 anos, em grupo, vivendo, né, como unidade guerreira coletiva, a ideia da disciplina, e aí recebiam lança-escudo, se tornando, né, defensores do território políade. E isso se dava, né, como eu apontei aqui, dos 18 até os 55, aos 49, mais uns 10 anos ali na reserva, como vai nos apontar o Yvon Garland, né, em Guerra e Economia na Grécia Antiga, mas é pouco documentado, né, como era essa formação no mar, né? Então, nós questionamos como se dava os ritos de formação e morte guerreira desse segmento teta, que era o remador que a gente citou aqui, né, que tripulava e movimentava com a força motriz dos seus braços os trieres. Essa embarcação de guerra que a gente vê aqui, né, na nossa gravura, pesava entre 60 a 80 toneladas, tinha ali o seu ariete na ponta e que, nos seus 3 níveis de remadores, totalizando 170, se tornou ali, digamos, a tecnologia de ponta do armamento militar em se tratando do mar, né? A documentação, ela fala dessa formação de maneira muito fragmentária e que dá ao pesquisador um trabalho imenso reunir cada um desses pontos para formar uma alegoria, né? Eu tive um imenso trabalho para fazer isso ao longo dos 4 anos aí do meu doutorado. Na verdade, foram mais de 4 anos, né? Porque logo que eu terminei o mestrado, eu iniciei, fiquei uns 2 anos só estudando a respeito disso, para que depois, posteriormente, eu me lançasse, né, ao doutorado, tratando dessa questão da ritualística de formação e morte guerreira desses marinheiros remadores. Então, Xenofonte, nas helênicas, é uma das fontes, né, um dos elementos que vai nos permitir, por exemplo, apontar, como eu citei aqui na nossa última aula, nosso último encontro, que essa formação ela se dava em loco, né, numa zona de conflito, que o risco do conflito era iminente, você não tinha o período de preparação tal qual a gente destacou ali na formação da infantaria pesada e dos cavaleiros. Perguntas? Então,
nós temos aqui, né, uma relação binária de oposição entre hoplitas e alteritai, né? Primeiro, a gente já fala da questão social, né, do nicho social. Os hoplitas, eles vêm do segmento gêusita, de pequeno proprietários de terra que tem ali, né, uma vidinha, tem ali uma criação de caprino, uma pequena criação de caprinos ou ovinos para tirar a sua subsistência, né? É um pequeno agricultor, ele não é um grande proprietário de terra, é um remediado, mas que permite a ele comprar uma panóplia hoplita, né? Como a gente vê aqui, né? Um elmo ali pesando 2,5 kg, feito de bronze. Nós temos um escudo, o óplon, que pesa 8,5 kg, feito com madeira de lei, né? De carvalho. A córea, a lança de 2,5 metros, né? Uma couraça de linho. Grevas que vão proteger seus membros posteriores. Isso daí custava muito caro. O Teta, ele não tinha nada disso, ele era um sujeito que vivia, né, da jornada de trabalho e que só vão ascender, né, digamos, socialmente, já que eles ficavam como uma categoria de cidadãos, digamos ali, um pouco à margem, já que eles não tinham condições de compor esse armamento e participar de maneira ativa da guerra. O Luciano Cânfora, ele traz muito sobre essa questão desse debate ali na coletânea feita pelo Pierre Vernant, né, chamada O Homem Grego, mostrando que eles tinham ali uma cidadania um pouco à margem por essa conta, mas que, na medida que os trieres são inseridos, né, dentro da marinha ateniense, da armada ateniense, eles vão ter o financiamento, né, através do trierarca, que vai comissionar essa tripulação, vai pagar o soldo, e ele vai ser quem vai tripular essa embarcação como marinheiro da maior armada da Hélade. Então, você tem aí uma relação binária de oposição, uma discrepância entre esses dois grupos sociais e, sobretudo, formas diferentes, né, da sua formação e morte guerreira. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, para um cidadão teta, né, servir a bordo de um trieres tratava-se de consciência política e prática de uma nova educação da polis, né? Era uma possibilidade, inclusive, de novos tempos, trazendo modificações que, inclusive, gerou muitas resistências de uma oligarquia que não via com bons olhos ter que financiar vários elementos, né, da vida pública e ter que inserir, né, como beneficiado esse grupo ali. Então, Barry Strauss, né, na Trireme Ateniense, Escola de Democracia, numa coletânea ali feita pelo Josiah Ober, né, que foi exatamente a respeito dos festejos, né, dos 2.000 anos, né, da democracia, ele vai apontar que esses trieres eles eram uma escola de democracia, era uma nova formação, né, política social na polis ateniense. A esse propósito, Plutarco, né, na vida de Péricles, irá afirmar, por exemplo, que na inserção de formação guerreira desses remadores, Atenas tinha possibilidade de pôr no mar, ao seu mesmo tempo, 60 trieres em exercício por 8 meses. Né? Então, 60 trieres tripulando o mar, patrulhando o mar Egeu, desculpe, né? Patrulhando o mar Egeu, e esse sujeito distante da sua polis enquanto fazia isso, recolhendo foros, navegando, fisicamente em treinamento constante, porque era remando que o sujeito estava o dia todo ali fazendo, né? Ele não tinha tempo para o ócio, uma perspectiva diferenciada dessa aristocracia, que tinha escravos para cuidar da sua vida cotidiana, enquanto ele se preparava para os Jogos Olímpicos, se preparava, né, para exercitar a caça, né,
cuidar de observar a agricultura e, com isso, está apto a se preparar para a guerra. Aqui, eu vou rapidamente sair aqui, tem um pequeno vídeo aqui mostrando apenas não sei se vocês vão estar vendo, né? Aqui a Olímpia, né, navegando. A questão da disciplina que esses sujeitos deveriam ter, né? Na medida que uníssona e a uma, os remadores têm que estar ali. Então, você não tem, nesse primeiro momento, identificar que esses sujeitos eles tinham uma formação, né? Eles não poderiam ser sujeitos que foram catados a esmos ali, porque eu preciso de recurso, tudo bem, então eu preciso de remador, você vem aqui. Era um sujeito que vivia aí em equipe, e essa equipe, uma vez formada, constantemente elas tinham, digamos ali, a possibilidade de estarem sendo convocadas em conjunto para atuarem novamente juntos, porque todo mundo aqui que já participou de alguma equipe sabe que quanto maior a convivência, maior a eficiência, né, que é colocada por esses grupos aí. Alguém quer pontuar alguma coisa? Deixa eu aqui fechar. Vamos voltar ao nosso slide. Estou sendo claro, gente? Até aqui? Sim, professor. E o vídeo também passou direitinho. Então, lá em Xenofonte, ele vai falar das ações de Fícrates, né? Um estratego, um general ateniense, a maneira pela qual ele se utilizava dos recursos de trocas de vela para adestrar esses marinheiros e deixá-los em boas condições físicas, né? A gente costuma dizer no vulgo popular, né, que mente vazia, oficina no diabo, ou então o soldado no quartel ele quer faxina, porque exatamente o guerreiro, né, na sua formação militar, e há uma distinção que a gente pode fazer aqui, né, entre o que é ser guerreiro e é ser militar, no sentido de que o guerreiro ele não está subordinado a uma disciplina, mas ele é essa condição irascível que a gente apontou aqui, falando dessa antropologia guerreira que o Keegan tanto colocou, e o militar seria aquele indivíduo que consegue manter o controle na medida dessas emoções, né? Como, por exemplo, ser disciplinado a combater sem paixões, né? Embora você queira vencer o seu inimigo, você não pode ter ódio por ele, que na medida que você tem ódio por ele, você está passível, né, de que o pathos possa te levar a cometer falhas. Então, era necessário deixar esse grupo, a equipe, em constante atividade, de modo que pudesse manter, né, que pudesse deixar essa equipe, essa galera adestrada. Então, a propósito disso, Xenofonte descreve que, ao deixar Atenas, Ifícrates buscava colocar as velas maiores, navegando como se fosse se apresentar para a batalha, para ganhar maior velocidade. Então, utilizava-se pouco das velas pequenas. Mesmo o vento sendo favorável, ele usava... Não, desculpa, fiz aqui uma leitura equivocada, tá? Ele deixava em Atenas as velas maiores e navegava-se utilizando exatamente as velas menores para que esses homens estivessem remando de maneira constante, tá? Então, mesmo que o vento fosse favorável, ele realizava essa navegação a remo, permitindo que eles mantivessem fisicamente preparados e as embarcações navegassem da melhor forma, né, como se fosse antes da batalha. Nos momentos que se realizavam as refeições, ele buscava recorrer ao agon, né? Agon é o termo grego que define a disputa, né? A réfrega entre esses grupos aqui. Então, durante as refeições, os homens se posicionavam de frente para as embarcações que estavam ancoradas junto à costa. Antes de atracarem, né, o comandante, né, trierarca ali, ou o estratego, ordenava que os trieres se posicionassem no mar com a proa voltada para a costa e, sob um sinal, as companhias, né, os chefes, os comandantes das companhias, os táxis, competiriam entre si
como eram comum dentro dessa tradição helênica. Os mais ágeis e que primeiro chegassem em terra firme, guarnecendo suas posições, seriam premiados. Nesse caso, o prêmio seria diferente, né, do ramo de oliveira que era colocado lá nas competições sobre quem venceu, ou recebeu uma ânfora com azeite sagrado tirado, né, das azeitonas lá das oliveiras de Atená. O prêmio seria saciar a sede e se alimentar antes dos demais. Quem chegava depois ficava com as sobras. A penalidade aplicada aos retardatários seria menos tempo para descanso, pois, além de se alimentarem, né, como eu falei, com as sobras dos vencedores, deveriam embarcar antes do mesmo momento, mediante o sinal do comandante. Eu vou permitir alguém aqui entrar, se alguém quiser, nesse meio tempo aqui, fazer algum apontamento, que fique à vontade. Tá? Então, são pequenos sinais, né, que vai se colocando e que muitas vezes podem passar despercebido pelo leitor que está interessado mais em ler como era a batalha, qual a finalidade da batalha, o interesse de tomar determinada posição, né, o que levou àquele conflito. Mas aqui a gente está falando exatamente de grupos que estavam silenciados, né? Que não era dito, olha a formação dos marinheiros, mas não, buscava colocar a postura, por exemplo, de Ifícrates no comando da tropa. E aí você consegue fazer a leitura de quem eram esses remadores e como eles se adestravam, como eles se tornavam remadores de fato. Né? Aí vem aquela velha, né, também ditado popular, né, de que mar calmo não faz bons marinheiros, né, de que é feito em loco, no campo de batalha. Então, caso as galeras atracassem ou ancorassem em águas inimigas, era montada uma guarda, dividindo as guarnições e posicionando-as em terra firme conforme as necessidades e interesses. As embarcações levantavam o mastro, posicionavam o sentinela no alto para que ele tivesse uma visão mais ampla do terreno e do horizonte e pudesse ver a maior distância. Caso a tropa tivesse que pernoitar no local, as refeições eram feitas no local e não era permitido que fogueiras fossem acesas. Na medida que não se destinava, a medida ela não destinava apenas a evitar que a posição não fosse denunciada, mas também que as sentinelas não fossem relapsas, né? À medida que a sua visão ela está limitada na penumbra, há maior esforço para enxergar o que se passa, consequentemente, menor a possibilidade desse sentinela ficar à vontade e acabar adormecendo no seu turno de vigília. Se tivesse bom tempo, navegava-se à noite, porque a lua, né, o luar, permitia clarear e você enxergar o mar. Os trieres arpavam imediatamente depois da tropa jantar e, caso tivesse vento, ao mesmo tempo que avançavam, descansavam em remadas menos intensas. Então, fazia por turno. Né? Os iguiais, por exemplo, que estavam no meio, paravam, mantinham somente os trânitas que estavam em cima ou os talamiais abaixo. E assim sucessivamente você ia fazendo essa troca de turno de maneira que um grupo pudesse descansar enquanto os demais mantinham a remada e a embarcação acabava não parando, né, diminuindo a possibilidade de paradas. Na ausência de brisa, os remadores revezavam esses turnos, como eu vinha falando, e, ao navegarem durante o dia, poderia avançar com formação em coluna ou em linha, segundo a necessidade, né, de acordo com a zona de conflito no qual estavam inseridos, ou o risco de conflito. Com isso, a esquadra não atrasava e permitia que a tripulação estivesse adestrada se tivesse em água hostil. Perguntas, comentários? Ao longo da história clássica, o espaço de tempo que a batalha transcorria, ele era sagrado. Então,
era necessário que você fizesse ritos antes e depois. Então, antes das batalhas, era normal que se fizesse o costume de sacrifício animal com ritos de esfagia, né? Esfagia, como eu falei, vem do verbo esfagem, que significa jorrar, de você perfurar a garganta do animal de modo que o sangue toque a água ou então o solo, permitindo alimentar divindades quitônicas ou, né, divindades aquíferas ali que se saciam desse elemento vital, de modo que o sangue que ele derramasse dos seus inimigos não pudesse afetar ele de miasma, né? E ele voltasse tranquilo para a sua vida civil. Uma questão que está relacionada a alguns pontos que eu toquei lá na frente quando eu falei do John Keegan com a máscara do comando, né? Perguntas? Por exemplo, na expedição da Sicília, em 415, as libações de costume foram feitas por cada barco separadamente, né? Poderia ser feito. Mas, por exemplo, em 415 foi feito por todos juntos, seguindo as palavras do arauto, né? Então, todo o exército fez verter por completo vinho dos vasos dos seus comandantes na água, né? Tripulantes faziam suas libações em taças de ouro ou de prata, caso tivesse. Caso não tivesse, era feito normal ali nas quílix, né? Feitas de cerâmica. De acordo aqui com Harry Sinebottom, né? Pergunta, gente? Então, como se dava, né, essa questão de ritos em honra aos mortos? Repatriar seus mortos era um ponto fundamental. Nós estamos ali nas helênicas, né, de Xenofonte e Aristóteles, a Constituição de Atenas, vai falar dos estrátegos atenienses que foram condenados à pena capital, acusados exatamente de não repatriar marinheiros que tinham sido naufragados durante a Batalha de Arginusa. E, embora os atenienses tenham saído vitoriosos num momento crucial da guerra, né, porque a campanha na Sicília, que começou em 415, foi um fiasco. Inclusive, gerou a tentativa de golpe oligárquico em 411. A democracia teve ameaçada. Mas, em 406, né, Atenas ela consegue uma grande vitória em Arginusa no momento crucial da guerra, e exatamente por não repatriar alguns marinheiros mortos, estrátegos são condenados pela Assembleia à pena capital. Então, vocês veem a importância que se dava a você oferecer um túmulo ao sujeito, né? E aí vão ter estratégias que vão ser utilizadas, como nos aponta ali Pierre Sinu, a respeito desses funerais públicos premiando as vítimas de guerra e exatamente de estratégias que vão ser utilizadas para repatriar o corpo desses mortos que estão em lugar fora da sua terra pátria. Inclusive o caso de você ter que incinerar corpos para que as cinzas fossem transportadas até um território aliado ou a sua própria polis, a fim de dar um túmulo a esse morto, né? É o caso que vai citar, por exemplo, de Pausanias, como aponta Pierre Sinux, né? Que vai morrer em território hostil, inimigo, vai ter o corpo incinerado e levado para um território aliado, né? Tucídides, no livro 2, vai documentar a celebração desses funerais públicos que vão procurar uniformizar e, ao mesmo tempo, uniformizar no sentido de que Péricles vai dar um decreto apontando que, por exemplo, as carpideiras, que são mulheres que são contratadas para chorar nos enterros, como elas causam uma comoção na sociedade que, em tempos de guerra, isso vai ser complicado. E outras questões, como a suntuosidade desses funerais, vão começar a destacar a figura de um cidadão sobre outro. E se todos estão dando sangue diante da guerra, há uma necessidade de você uniformizar essas questões. Então, os mortos de guerra vão receber funerais públicos a esse respeito.
Então, dentro dessa condição funeral, mais uma vez, vai se destacar a figura, né, de um funeral, dos meios de recepção desse morto no Hades, no mundo dos mortos, que vai direcionar um rito com cunhos aristocráticos daqueles que são do demos, né, do plétos. Então, a gente tem aqui uma cratera, né, que era um vaso, né, de cerâmica utilizado para você colocar o vinho durante os banquetes, o vinho que seria recolhido ali, né, para ser oferecido, a figura de Hipnos e Thanatos e Hermes, né, que são divindades que possuem elementos alados, né, que está ligado a uma aristocracia, né? Então vem o quê? O corpo desse morto ele sangra ali, ó, mostrando que ele sofreu, ele morreu em batalha, como por exemplo a gente pode ver aqui no canto, né, a figura de um hoplita que seriam hoplitas que seriam seus companheiros, né, membros da falange dos hoplitas que vieram fazer o seu funeral, a sua entrega ao mundo dos mortos, e ele é recepcionado por Hipnos e Thanatos, elementos que estão aqui também com indumentárias hoplitas, né, mostrando o caráter aristocrático desse indivíduo no sentido de lugar social, né, recepcionados por nada mais, nada menos que Hermes, que vai conduzir esse indivíduo. Perfeito, gente? Pergunta, questionamentos? Alguém falou alguma coisa? Não. Perfeito. Estão me ouvindo, pelo menos? Vocês estão me Sim, ouvindo? professor. Ah, perfeito. Sim. Tá? Então, essas convenções que vão regular a ação desse indivíduo, elas são reguladas, né, como declarações, né, da guerra de formas devidas, realização de sacrifícios, respeitar o campo de batalha como lugar sagrado, a imunidade aos arautos que vão colocar os termos de armistício para poder repatriar esses mortos, não maltratar os suplicantes que estão ali, os atos de juramento às divindades e o período de trégua, né, que é o para recolher os mortos e vencidos. Então, vai se colocar ali, ó, antes, os ritos de esfagia. Nós temos aqui um caco de cerâmica mostrando como era feito, né? Se ele puxa esse caprino ali pelas narinas, coloca-se o joelho sobre a sua garupa, de modo que a sua jugular, a sua veia fique expostas e perfura de modo que o sangue possa jorrar e tocar o solo ou a água. E depois da batalha, com digamos ali, os elementos das armas dos derrotados recolhidos, era colocado no templo também ali, fechando toda essa ritualística, né, oferecendo aos deuses o melhor recolhido do campo dos vencidos. A cremação e a exumação, ou seja, o ato de enterrar, era uma prática comum. Essa cremação era muito maior no período micênico. Posteriormente, a inumação ela vai ser mais constante, mostrando essa cisão que há entre o mundo dos homens e o mundo dos mortos, o mundo dos deuses, né? E o mundo dos mortais, de maneira que esse sujeito ele vai ficar abaixo da terra, vai ser muito comum, e os mortos deveriam ser repatriados, né, como eu vinha apontando anteriormente, né, em Pierre Sinux, em Guerra e Sociedade, apontando que eles deveriam ser repatriados a todo custo para receberem um sepultamento em campo aliado. E eu citei aqui o caso de Pausanias, né, sobre que teve corpo cremado para poder ser repatriado até um solo aliado. Então, isso vai tangenciar sobre a memória dos mortos e da guerra, e assim como os monumentos, que visava transformar um cadáver em defunto. Tá? Esse é um ponto que eu gosto de destacar, porque um cadáver é diferente do defunto. O defunto ele possui uma história, uma memória social. Ele está identificado quem ele é, o seu lugar social. Isso vai estar
inclusive colocado, né, no seu epitáfio, na sua lápide, mostrando de que batalha ele lutou, com quem ele lutou, ou então na coluna que vai mostrar ali a marca dessa batalha. No século IV, o termo minema, né, minemina, que está ligado à condição de memória, passa definitivamente a designificar o significado de tumba. Então, a memória ela vai ser unificado à ideia da tumba. Quem é que está aqui? Quem é esse sujeito? Eu, por exemplo, né, as pessoas podem achar uma questão funesta, mas eu sinto muita paz, por exemplo, caminhando pelos cemitérios. Eu passo ali, eu leio a respeito do sujeito, quem ele foi, se morreu, se teve pouco tempo de vida, né? Se morreu jovem, se morreu velho, o tipo de vestimenta que está ali naquela fotografia muitas vezes vai dar apontamentos a respeito do seu locus social. Então, já na antiguidade, a gente vê isso de maneira muito sucinta, né? Em que a memória ligada à tumba, quem foi esse sujeito? E as evidências elas vão nos apontar a preocupação dos gregos em se honrar seus mortos de guerra, dando a ele um túmulo, né? Então, dar um túmulo significa eternizar esse sujeito na memória. Nós temos aqui, né, uma pequena iconografia do ato, né, da prótese, né, de preparação do corpo desse morto, em que as mulheres, somente elas deveriam, as mulheres da família, lavar e vestir esse morto para a última morada, né? Então, Pausânias nos evidencia diversos memoriais atenienses em honra a esses mortos de guerra. Nesse monumento, não deveria constar apenas o nome do cidadão, mas todos os seus aliados metecos, se eram mercenários, se foram escravos que participaram, né, daquele monumento. Eles deveriam ser sepultados em regiões no qual eram honrados e respeitados, fossem sua pátria ou território aliado. Então, a gente tem aqui uma estela funerária que vai estar, por exemplo, apresentando a respeito, né, desse defunto, que não é simplesmente mais um morto, ele é um defunto. Ainda hoje, a gente vê aqui, ó, a importância que se dá. Aqui é um monumento localizado lá no centro de Atenas, né? E que vai trazer iconografias apontando, né, a respeito da história de Atenas, falando, inclusive, de mortos da antiguidade à era moderna, contemporânea, né? Então, por exemplo, Pausânias, aqui em Vagon, vai nos apontar os mortos na Batalha de Issai, em 669, onde foram transportados, como se pôde, para que recebessem um funeral em território aliado. Portanto, nós podemos inferir que, para o Heleno, um cidadão sem túmulo é um homem sem memória. Logo, um homem sem memória, logo, um homem sem história, né? E a gente fala, ainda hoje, né, da preocupação que tem para que esse sujeito não seja morto como um indigente, né? Onde qualquer um pode ir lá, depois de, eu acho que são 72 horas, né, proclamar o corpo de um determinado morto e dizer, ó, não, conheço esse sujeito aí, era meu vizinho, para que ele receba ali um atestado de óbito, né, apontando lá no lugar onde ele morreu uma numeração definindo quem ele era. Não é simplesmente uma ossada, né? Não é simplesmente um morto, ele é um defunto. O túmulo, portanto, como aponta Marta Mega de Andrade, né, é uma pedra que fala, mesmo que não possua nenhuma inscrição. Os que visualizam terão a consciência que ali jaz um indivíduo que contribuiu de alguma maneira para a perpetuação da sociedade, né? Ele contribuiu para as gerações que estão lendo aquilo no futuro e que entendam que se ele hoje é alguém, foi graças a esse indivíduo. Então, você transforma o morto num defunto para que possa
está honrando a si próprio no futuro. Ok, gente? Perguntas, questionamentos? Se não há dúvidas, teremos dívidas, tá? Aqui nós temos a imagem, né, lá do cemitério do Pireu, né? E o túmulo, dessa forma, ele garante memória tanto ao morto e ao grupo ao qual está integrado, assim como ao próprio monumento no qual o defunto foi sepultado. O monumento classifica a esfera social desse defunto e a sua sepultura traz a esse defunto a memória, leva o morto a se tornar a memória dos vivos, permitindo elaborar uma memória coletiva, uma identidade que vai ser partilhada. Essa memória coletiva, de acordo com está constando aqui em Vernon, né? De acordo com Marta Mesa de Andrade, que a partir de Vernon, conferindo identidade, tanto garantindo o mesmo, continue a atuar na vida dos vivos, lhe conferindo forças. Perfeito, gente? Dúvidas? Isso aqui é a figura, né, de um túmulo, exposição ali na região do Pireu. Eu mesmo retirei essa foto. Através de uma sepultura ou monumento funerário, os mortos permanecem vivos na memória do seio comunitário. E Paulo Argolo, né, vai nos mostrar como esses vestígios funerários humanos foram utilizados não somente a partir dessas esquifes muito bem elaboradas, mas muito também através de recursos no que se podia ter. Se eu falei que, por exemplo, durante a guerra, o sujeito, às vezes, ele ia como petróbulo, né, carregando pedra para atirar, para participar da guerra, o sujeito, para receber, né, um túmulo, muitas vezes ele recorria a recursos de utilizar vasos de terracota para que fosse sepultado. Então, volta-se a atenção às crianças e destaca que o sepultamento das mesmas, como aponta Paulo Argolo, diferencia-se do que ocorria com o sepultamento de adolescentes e adultos. Centenas de inumações de crianças que foram escavadas nas necrópolis extramuros em Atenas revelaram que elas foram inumadas majoritariamente em vasos de terracotas provenientes de uso doméstico. Está aqui algumas telhas e vasos mesmo, né, que eram utilizados ali como ferramentas de colocar água, se colocava, usava como urna funerária. Então, durante o século V e século IV, esta foi uma modalidade de enterramento comumente utilizada para crianças pequenas, né, que cabiam ali. Então, ânforas de armazenamento de vinho passavam a ser reutilizadas como urna funerária. As que eram maiores, faleceram ali entre seus 3 e 10 anos de idade, tiveram seu corpo depositados em sarcófagos de pedra e, mais frequentemente, em pequenos lâmax, como esse daqui que vocês vemos ao lado, em formato retangular ovalado. E essa modalidade, né, de se utilizar pítoi, né, ou ânforas como urna funerária, era uma prática que era muito comum em Creta, né? E esse corpo, né, de telhas, terracotas, ânforas, elas vinham comum de Creta, como nos aponta Georgios Van Voronax, né? E ratificam que elas foram muito comuns do século XXI ao século IX na Hélade e que, a partir de Creta, ela ia se espalhar para diversos lugares da Hélade, né? Então, se utilizou muito desses pítoi, que era comum para transporte de vinho, azeite e grãos, mas que se colocou também crianças. E aí a gente vai começar a analisar, dentro dessa relação de necessidade de se colocar o corpo desse indivíduo recebendo, né, se tornando um defunto, recebendo sepultura em lugar aliado ou sua terra pátria, a partir do tráfego no mar, né? O sujeito que vai falecer no mar vai se utilizar exatamente esse pítoi
para que se colocasse o corpo dele para que ele recebesse uma sepultura. Então, pesquisadores como Christakis, né, menciona a crença que se expressavam através do mar, motivando o uso desse vaso de argila, né, dessa ânfora, desse pítoi, dentro de um processo ritual de transporte marítimo, né, do corpo do morto, transformando ele em um defunto. Perguntas? Está claro aqui o que eu coloquei até agora, minha gente? Por favor, me dá o feedback aí. Sim, professor, claro. Tá, obrigado, tá? Então, esse ritual possivelmente se espalhou de Creta para toda a Hélade, permitindo comparações segundo especificidades locais, né? Houve uma intensificação da navegação no mundo helênico, que a gente apontou aqui a partir do período arcaico, né? Então, grandes vasos comerciais de cerâmica, utilizada ali, que era dentro de um comércio, digamos, ali de mercado e não de varejo, né? Se a gente poder apontar assim, carregando vinho, carregando grãos, carregando óleo, foram bastante usados entre 1500 até a Era Clássica, né, em 500 a.C. E, por serem eficientes no transporte de vinho e outros produtos, foram para todo o mundo mediterrâneo. E eles eram capazes de comportar perfeitamente um corpo de um morto adulto, ou muitas vezes mais de um. Tá? Então, nós nos permitimos fazer uma análise comparativa cotejada entre o aumento dessa circulação de pítoi no comércio marítimo e a prática ritual e o uso desses recipientes como urna funerária, indicando que o emprego desses grandes jarros de cerâmica pelos nautai, né, pelos marinheiros atenienses, diante da ocorrência dessa morte no mar. Ao cotejarmos esses dados conjuntamente à prática ritual dos atenienses em repatriar o corpo desse morto para receber uma sepultura, nós vemos que seria muito adequado ou eficiente utilizar esse pito aí disponível para efetuar o translado dos corpos daqueles que pereceram no mar. Tal prática ela atendia, né, a um ritual de morte guerreira marítima que passou a ser adotada pelo Tete, né, pelo marinheiro Teta, o Nautai Tete. Né? Então, nós temos aqui a figura do Hades, né, de Hades, o deus ali que controla o mundo dos mortos, e Cérbero, né, que seria ali o cão que guardava os portões do Hades. Então, vamos aqui fazer uma breve reflexão sobre os tetas e a participação política deles no século V. Né? Linné, Mitchell, né, e Rhodes vão apontar aqui o desenvolvimento da polis no período arcaico, mostrando a circulação desses vasos, né, desses pítoi, através do comércio, que cresceu de maneira vertiginosa ali, sobretudo porque nós vamos ter polis como Atenas, que é rica em argila, que vão entrar no circuito comercial, em que a exportação desses vasos vai ser muito grande através dessa polis. E a gente vê aqui o tamanho, a dimensão desses pítoi, segundo os litros, 484 litros, 467 litros, e que vai muito bem caber aqui um ou dois corpos de maneira muito tranquila para ser colocado. A gente tem uma visão aqui muito mais ampliada aqui, de achados arqueológicos que vão mostrar aqui diante da figura humana, uma figura adulta, né, que vai mostrar como esses vasos aqui eram colocados, por exemplo, em terra. Você colocava ele de pé, madeira aqui fosse colocar e depois enchia de terra à volta, de maneira que o vinho fosse tapado aqui com cera de abelha, né, ele pudesse fermentar e envelhecer. Ou o azeite colocado ali ele pudesse ser ambientado, né, e armazenado. E, dentro das embarcações, eles eram colocados também um do lado do outro, e nesses espaços que ficassem entre eles, você cobria aqui com folhas de carvalho, né, crina de animais, papiro,
vários elementos que pudessem evitar que o choque entre eles pudesse quebrar a cerâmica diante do caturro dessas embarcações. Então, aqui nós temos uma gravura que vai mostrar, né, esses pítoi, um do lado do outro, e os enchimentos que eram colocados, né, para que eles não pudessem se chocar de maneira violenta, de acordo com o caturro da embarcação, e pudessem se quebrar. Perguntas, gente? Isso está claro aqui para vocês? Fui claro no meu apontamento? Perfeito, professor. Então vamos adiante, né? Então a gente vê aqui, ó, eles já tinham aqui, ó, esse fundo sem aquela base de ânfora, né? Panatenaica, por exemplo, que a gente vê que é para ser colocado em pé no canto de uma sala, mas eles já são cônicos de maneira que eles próprios, ao se encaixarem uns sobre os outros, eles já causem, né, um amalgamento, né, como se fosse uma corrente, uma teia, né, ou uma colmeia, de que evitassem já o chacoalhar entre eles, o choque violento. Então, aqui, alguns achados arqueológicos, né, desse pítoi como urna funerária. Aqui nós vemos 2 corpos, né, dentro de um pítoi um pouco maior sendo colocados ali. E, por outro lado, né, como a gente apontou aqui, já que o pítoi ele permitia tranquilamente que você transportasse o corpo desse nautai que, por acaso, tivesse perecido em alto mar, para ser repatriado e receber um túmulo, se transformando de um corpo em um defunto, né? Do morto em um defunto. Nós temos a outra questão aqui também, que é uma representação mitológica a respeito desse teta. A gente viu lá na frente, né? Hipnositanatos, né? Como representação dessa figura que dá tom aristocrático como dos indivíduos que são do segmento da falange hoplítica, né? E esse teta que não tinha, né, recursos, ele sendo representado aqui pela figura de Caronte, que vocês veem aqui na figura aqui, ó, que era um remador que usava aqui um quiton, né, que era um tipo de vestimenta própria ao sujeito que trabalhava no porto e que era também o remador ali, né, dentro do Trieres, usava aqui, né, um gorro que é o de barrete frígio e, sobretudo, aqui, ó, ele é alguém que navega cobertas abaixo, né, que não vê a luz do sol e que simplesmente recebe o óbolo, né, recebe o pagamento para fazer o seu transporte. Ações que são semelhantes à dos remadores. Falei para vocês aqui que um mito, né, ele tem uma representação dentro da sociedade. A leitura que o historiador deve fazer sobre ele é de uma figura de representação, né, no qual muitas vezes vão ter grandes famílias, e aqui nós vemos a representação do nicho social. Então, a representação de Caronte se aproxima do cidadão teta, podendo ser entendida como uma alegoria ritual fúnebre dos segmentos menos providos de recursos na comunidade ateniense, né? Aqui, posteriormente, nós temos uma figura que vai ficar de Caronte já na era medieval, né? Uma figura funesta ali, ele vai ter uma figura parecendo caveira, mas isso é uma alegoria posterior. Caronte ele aparece somente na era clássica, ali no século V, e depois ele desaparece, né? Que é exatamente onde Atenas ela teve uma hegemonia. Todas essas perspectivas, né? Como a gente vê nesse lécido de fundo branco, que era utilizado para rituais funerários, que se colocava óleos e perfumes, né? Óleos aromatizados em honra aos mortos. Nós temos aqui, ó, Caronte recebendo o féretro, né, da mão de Hermes, que é uma divindade psicopompa que tem acesso ao mundo dos mortos, né, mundo subterrâneo, mundo dos homens e mundo dos deuses, trazendo um morto, entregando a Caronte, que vai somente transportar, coisa que os tetas faziam constantemente nos trieres, transportar e levar a política da polis segundo os seus interesses. E assim, nós finalizamos a nossa exposição
e gostaria que vocês pontuassem, né, a respeito de perguntas dentro do nosso debate aqui. Vamos lá, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Oi, professor, sou eu, Daniel, de novo. Fala, Daniel. O senhor comentou agora que o barqueiro, agora me fugiu o nome dele. Caronte. Caronte, isso. Ele surgiu no período clássico e que ele tem ligação direta com a nova representação desses guerreiros do mar que estão ali, que são de classes sociais mais abaixo. Uma coisa, ele se restringe ao culto dele apenas a Atenas, ou outras polis também têm ele como um novo deus, vamos dizer assim? Pois é, a gente acha, né? Os achados arqueológicos vão apontar diretamente para Atenas ali, né? Mas é claro que tem que ter atenção também que esses vasos circularam, né, pelo Mediterrâneo através de Atenas, né? A questão aqui de Caronte, eu me ative a apontar como ele tem essa identidade com o remador, né? E como eu me voltei a Atenas, mas eu não vejo, pode ser que alguém aí que tenha a pesquisa totalmente voltada para Caronte possa identificar em outros lugares, mas eu não encontrei dentro do que eu trabalhei, né, provindo de outras localidades, mas esses vasos circularam em diversos lugares do Mediterrâneo, tá bom? Então, é uma possibilidade, mas, sobretudo, está preso a Atenas, segundo aqui o material que eu achei até agora aqui, tá bom? Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de fazer algum apontamento aqui? Bom, se ninguém tiver apontamento, eu vou só pontuar algumas considerações finais aqui e a gente vai dar encerramento, tá? A questão aqui, né, importante a gente lançar é o quanto que dentro dessa história marítima, né, ela permitiu a ascensão de grupos sociais que antes estavam à margem da sociedade, vão ganhar não só lugar de fala a partir das assembleias, dentro de um contexto político, mas vão ganhar, inclusive, uma identidade social que vão se ratificar através desses ritos de formação e morte guerreira, né? Tornando mais igualitário a perspectiva de cidadania em Atenas. E é interessante a gente ressaltar que essa condição, né, marítima, por vezes, ela vai se repetir ao longo da história em outra sociedade, né, onde grupos que são emergentes vão ganhar lugar de fala na sociedade, como, por exemplo, a gente vai ver lá na corte inglesa, né, o Norbert Elias, né, vai estar falando isso quando fala da profissão naval, de grupos que vão emergir dentro da sociedade inglesa. A gente chegou a debater isso logo nos nossos primeiros encontros aqui, de grupos que eram emergentes, né, que não faziam parte de uma aristocracia inglesa, mas que começam a ascender ao oficialato dentro daquela sociedade, né? Então, o mar ele acaba propiciando, dentro da história naval, essa ascensão de grupos sociais ou, digamos ali, né, de maior equilíbrio, né, entre o lugar de fala desses nichos sociais dentro do seio comunitário. Perfeito, gente? No nosso próximo encontro e último, eu pretendo estar falando um pouquinho mais aí sobre as questões de determinados conflitos navais aí que foram importantes dentro da sociedade helênica para demarcar os fatos sociais na história da sociedade helênica como um todo, né? Mais alguém gostaria de pontuar alguma coisa? Se não, a gente vai estar fechando aqui por hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos, tá? Desejar um bom final de semana
e esperar vocês aí no nosso próximo encontro. Obrigada, professor. Você também. Eu que agradeço, Carla.